Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? Vamos então meditar aqui na palavra do Senhor nosso Deus, e eu convido a amada igreja a abrir no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Nós iremos ler dois textos, né? O primeiro está em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. É um texto bem conhecido. Amém? Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 16, verso 33. Se você ainda não encontrou, você pode também acompanhar aqui na tela, né? A palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou repetir. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Agora abra sua Bíblia no Salmo 27, verso 14. Vai lá para o Salmo, capítulo 27, verso 14. Vamos ler? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Feche teus olhos, abaixe tua cabeça e vamos orar ao Pai nesse momento. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tão grande privilégio, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, na Tua casa, de estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos, com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo privilégio, Papai querido, Senhor, de estar diante da Tua palavra, que é a verdade, e a Tua palavra ela foi lida, Senhor. Agora, Pai, pedimos, ministra os nossos corações, fala, Senhor, nos exorta, Senhor, nos conforta, nos ensina, Senhor. Faz do Teu jeito, da Tua maneira. Senhor, Espírito Santo de Deus, ó Paráclito divino, Consolador, amado, amigo, mestre, Senhor Espírito Santo, eu me rendo, eu me sujeito ao Teu pastoreio. Senhor Espírito Santo, é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem ministra em nossas vidas. É o Senhor quem nos leva a Jesus, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que opera todas as coisas de nossas vidas aqui na terra, Senhor, e eu peço. Fala, ministra, move, nos eleva, Senhor, aos lugares celestiais. Continua operando, não deixa nada e ninguém atrapalhar aquilo que o Senhor quer e está fazendo em nosso meio. Senhor, libera os anjos, Senhor, para estarem cooperando, trabalhando, ministrando, Senhor, enquanto a palavra, Senhor Deus e Pai, é ministrada, Ele esteja, Senhor Deus, executando a ordem do Senhor. Oh, Pai amado, te agradecemos por este privilégio em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nesta noite meditar com a amada igreja, estarmos falando a respeito de, como eu posso dizer, de um atributo. Eu quero falar sobre um atributo, sabe, que diz respeito a mim e a você.
Um atributo que Deus deu a nós, a mim e a você. E sem ele, né, sem esse atributo, nós com certeza vamos fracassar, nós com certeza iremos, né, ter uma vida miserável. Eu quero falar a respeito deste atributo da alma chamado ânimo. O Senhor Jesus, no primeiro texto que nós lemos, ele diz assim: olha, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava falando: olha, estou falando estas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês vão ter aflições, mas ele deixa ressaltado: mas tenham bom ânimo. Ou seja, fortaleçam os teus sentimentos, fortaleça as tuas emoções, fortaleça o teu coração, porque a palavra ânimo significa fortalecimento de alma, de sentimentos, do próprio coração, que simboliza, né, os nossos sentimentos, a nossa alma. E o próprio texto que nós lemos também no Salmo 27 fala: ó, espera no Senhor, anima-te e fortalece o coração. Está falando sobre a mesma coisa, está falando sobre, né, o ânimo que impulsiona as nossas vidas. Mesmo sendo um atributo de alma, da nossa alma, sem ânimo, nós ficamos fracos espiritualmente, não avançamos espiritualmente. Sem o ânimo, não avançamos fisicamente, não avançamos, né, emocionalmente. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está totalmente entregue, né, a tudo quanto é ruim. E o desânimo nos afasta de Deus, nos afasta dos planos de Deus, nos afasta de tudo. Então é muito importante estarmos ministrando e falando a respeito deste atributo da alma que se chama ânimo, porque qualquer pessoa, qualquer um de nós, estamos sujeitos a perdê-lo, estamos sujeitos, né, a enfraquecer o nosso ânimo. Não há um homem, uma mulher sobre esta terra que está isento disso. O ânimo, ele é muito importante. E nós vemos na própria palavra de Deus, muitas vezes Deus confortando os seus filhos, os seus profetas, o seu povo, e Deus sempre falando: olha, tem um ânimo, tem de bom ânimo, se anima, se esforça, né? Porque é um atributo da alma, do nosso ser humano. Deus não tem esse atributo, Deus não fica desanimado. Deus não precisa ficar animado, né? Mas eu e você, nós precisamos ficar animados. E nós precisamos vigiar para não ficarmos desanimados. E o desânimo, né, ele pode ser, como eu disse para nós, ele pode ser muito prejudicial. E nós precisamos vigiar, porque existem muitos gatilhos, existem muitas situações que podem causar o desânimo em nossas vidas. E precisamos vigiar, precisamos estar constantemente vigiando para que nós não venhamos a ser pego, né, pelo desânimo, para que nós não venhamos a ser dominados por ele, para que nós não venhamos a sair dos planos, projetos de Deus, para que nossa vida ela possa então caminhar, né, no centro da vontade daquilo que Deus quer. E o que pode nos causar desânimos? Muitas coisas, não é verdade? O que causa desânimo na tua vida? Muitas coisas. Uma delas, né, são palavras negativas, palavras que são faladas para nós, palavras ruins, palavras de maldição. Isso pode gerar em nossas vidas um desânimo terrível. Não importa quem você seja. Se você for pego por uma palavra ruim, uma palavra de maldição, você pode ficar extremamente desanimado. E na Bíblia nós temos um exemplo. Coloca para mim o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 4. 1 Reis
19. Mas põe a partir do primeiro. 1 Reis 19, a partir do verso 1. E nós vamos ler aqui. Olha lá, vamos ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, o texto está falando a respeito de quem? Do profeta Elias. O profeta Elias era um profeta, bruto, era um homem rústico, era um homem bruto, era um homem que estava acostumado a peitar reis, a peitar pessoas, a desafiar profetas, O texto está falando aqui de um episódio que havia acontecido. Ele havia desafiado os 450 profetas de Baal, mais os profetas do poste ídolo, Ali, então, ele enfrentou uma multidão de satanistas, ele enfrentou uma multidão ali de bruxos, e ele não ficou com medo, pelo contrário, ele zombou deles, e após ter vencido a batalha, ele matou a espada, a cada um deles, e ainda orou para cair, chuva. E aí quando ele chega no palácio, a convite de Acabe, o que acontece? Jezabel, ela lança uma palavra de maldição. Ela lançou uma palavra negativa, uma palavra de morte para Elias. Olha, e Elias era um homem que já tinha sido jurado de morte há muito tempo. Há muito tempo Acabe perseguia e queria matar Elias. Elias já era um homem jurado de morte há muito tempo, mas uma palavra foi dita a ele de maldição, que trouxe a Elias tal desânimo, que Elias, ele fugiu, que ele temeu. Então, se Elias, o grande profeta de Deus, acostumado a enfrentar, a peitar, de frente, uma palavra trouxe isso na vida dele. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes uma palavra pode trazer desânimo, pode nos abalar, pode arrancar as nossas forças. E aqui há um princípio espiritual. Aqui existe um princípio espiritual que nós precisamos entender, que se chama território de domínio. Aonde Elias estava? Quando ele foi aqui ameaçado de morte, quando ele levou uma palavra de maldição, aonde ele estava? No palácio. Estava onde? Dentro da casa, do palácio de Jezabel. Estava no lugar de domínio dela. Ele não estava no Monte Carmelo, ele não estava em outro lugar, estava no lugar aonde residia Jezabel. E ali então, aquela maldição sobre a vida dele teve um peso tão grande, que fez aquele homem ficar daquele jeito. E nós precisamos vigiar, porque muitas vezes nós estamos em lugares que nós não devemos estar, lugares de domínio dos capeta, lugares de domínio de Satanás, e nós estamos ali. E Elias não deveria estar ali. Deus não tinha mandado ele ali. Ele recebeu um convite e ele decidiu ir para lá. E ele sabia que Acabe não servia a Deus. Ele sabia que Jezabel, ela era uma feiticeira, ela era uma bruxa, ela era uma mulher endemoniada.
Tanto é que o espírito de Jezabel até hoje está por aí, de tão terrível que é. Nós vemos na Bíblia, até mesmo no Apocalipse, falando a respeito dela, o espírito de Jezabel, de tão terrível que é. E o profeta Elias, nesse momento, ele não vigiou, porque ele pensou que a batalha tinha acabado, que os profetas de Baal mortos, que os profetas do poste de ídolos mortos, que Acabe, que ficou encantado com ele, que as coisas iriam se melhorar, então ele abaixou a guarda, e uma palavra de maldição trouxe àquele grande homem de Deus uma consequência terrível, que foi o desânimo. Quantos de nós, muitas vezes, estamos com a nossa guarda baixa, e basta uma palavra para trazer em nossas vidas uma consequência que até mesmo nos afasta de Deus. Elias ficou totalmente desanimado, perdeu totalmente ali o foco, por causa da palavra de maldição que foi lançada na vida dele. Então nenhum de nós estamos, como eu disse, isentos disso. Uma outra coisa que pode trazer desânimo em nossas vidas é a forma como nós vamos encarar a adversidade quando ela se apresenta diante de nós. Quando algo de ruim, e a Bíblia diz que o dia mau ele vem para todo mundo, ninguém está isento do dia mau, de passar por circunstâncias ruins. Mas o que faz a diferença é como eu e como você, nós vamos encarar isso, como nós recebemos isso. E está lá em Provérbios capítulo 24, verso 10. Abre aí na sua Bíblia, Provérbios 24, verso 10. Amém? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então a adversidade, ela é um tirateima de como você está, de como é a tua comunhão com Deus, a tua fé no Senhor. Porque no dia da adversidade, no dia da angústia, é o dia do tirateima, de sabermos como realmente nós estamos diante de Deus. E a adversidade, ela tem este poder de revelar se você é uma pessoa que está desanimada, se você é uma pessoa que não tem buscado a Deus, porque quando ficamos desanimados, não estamos buscando a Deus. Estamos deixando de confiar no Senhor. Estamos deixando de ter comunhão com o Senhor. Quando se busca o Senhor, você sabe que existe um Deus Todo-Poderoso que pode mudar circunstâncias, um Deus Todo-Poderoso que age na tua vida, que te guarda, que te protege, que prometeu a mim e a você dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por mais que a noite, por mais que a circunstância traga trevas, a Bíblia ela diz que pela manhã, ao raiar do sol, quando a luz brilha, o choro vai embora. Então nós sabemos que tudo que vai vir sobre as nossas vidas, isso vai passar, não vai ficar, porque Deus mesmo vai garantir a mim e a você a vitória. Mas no dia da adversidade, como é que nós vamos enfrentar? De forma firme, animados, crendo no Senhor, ou desanimado, porque a nossa comunhão com Deus já não é mais a mesma, e aí então a adversidade ela vem para mostrar que estamos fracos.
Porque no dia da adversidade, é o dia onde nós mais precisamos mostrar força, mais mostrar o nosso ânimo na presença de Deus, mais mostrar que os nossos sentimentos, que as nossas emoções estão firmadas no Senhor. Aonde nós podemos dizer: ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está na frente disso. O Senhor está na frente desse negócio, o Senhor está na frente da minha vida, o Senhor está cuidando dessa situação. Senhor, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vendo, me traz temor, mas a minha fé, a minha esperança no Senhor, ela me traz fortaleza, porque não vai ser o desfecho, não vai ser o final daquela circunstância que vai determinar que o Senhor, Ele foi contigo ou não foi com você, mas sim a tua fé, e sim você poder compreender e entender aquilo que Deus está operando, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Porque nem tudo nas nossas vidas vai acontecer do jeito que a gente quer e do jeito que a gente espera. Muitas vezes vai acontecer do jeito que a gente não quer, do jeito que a gente não espera. Mas aí nesse momento de angústia, é onde os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas precisam estar firmadas em Deus, e podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós lemos muitas vezes, a palavra do Senhor lá em Jó, e cantamos muitas vezes, a canção lá de Jó. Mas imagine se eu e você, se fôssemos nós, que estivéssemos ali, naquele momento, aonde uma após outra notícia ruim chegasse a nós. Qual seria a nossa reação? Seria que nós falaríamos como Jó? Ou será que nós iríamos ficar descabelados e gritando: ó Deus, por que você deixou isso? E começávamos a reclamar com Deus. Pois muitas vezes nós agimos como pessoas mimadas e queremos que tudo saia do nosso jeito, mas é no dia da adversidade é que nós vamos ver se os nossos sentimentos, se o nosso ânimo, ele está fortalecido de fato do Senhor ou não. E isso é muito importante, a gente fazer em nossas vidas uma reflexão a respeito disso. Porque a nossa alma, os nossos sentimentos precisam estar firmados em Deus. Uma outra coisa que traz muito desânimo na vida do crente, sabe o que é? Os embates ministeriais, as dificuldades ministeriais. Quando nós vemos a palavra de Deus, e nós olhamos para os homens e as mulheres de Deus, aí nós começamos a meditar e a pensar: a vida deles foram fácil? Qual a vida do homem e da mulher de Deus que foi fácil? Alguém sabe me dizer? Fala assim: olha, a vida de tal profeta, de tal discípulo foi fácil. Nenhum deles. Ninguém, nenhum homem, uma mulher de Deus nesta terra tem um ministério que é fácil. Pelo contrário, é difícil, é trabalhoso, e nós precisamos estar animados, fortalecidos, porque os embates ministeriais da vida cristã podem trazer desânimo. E quantos crentes estão aí desanimados? Quantos crentes estão aí abandonando ministérios, abandonando igreja, abandonando a fé? Por quê? Porque estão com seus sentimentos fracos. A sua alma está fraca. A sua alma não tem ânimo. Põe para mim, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e verso 6. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e verso 6.
Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. Isso, glória a Deus. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dando um testemunho à igreja dos Coríntios, falando que quando Deus o enviou ali para Macedônia, enviou ele ali, para a região dos gregos, ele não teve repouso. Ele estava em um lugar extremamente difícil de pregar. Imagine você chegar ali, na região onde estavam os gregos, e a Bíblia diz então que Paulo olhava para um lado, olhava para o outro, era tudo quanto tipo de altares que eles haviam colocado ali. Cada altar era para um deus tal, que fazia uma coisa tal, assim, e eles eram tão preocupados que fizeram um altar até mesmo escrito ao Deus desconhecido, porque eles não queriam deixar ninguém de fora. A turma gostava tanto de filosofia, gostava tanto de história, tudo, que um dia quando Paulo pregou ali no Areópago, as pessoas estavam tudo ali, um monte de filósofos, um monte de sábios, de entendidos ali, só para analisar tudo que ele falava. E quando Paulo então fala a respeito da ressurreição dos mortos, tiraram o sarro dele. E ele fala que em combates, trabalhos e temor por dentro. E quantas vezes nós, amados, estamos aqui buscando ao Senhor, nos dedicando a servir ao Senhor, e por uma coisa pequena ficamos desanimados, pensando em abandonar o ministério, abandonando, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, achando que tudo tem que ser feito, da forma como a gente quer que seja feito. Não, tem que ter embates, tem que ter dificuldades, porque a obra do Senhor, o reino do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz, é tomada à força. Nós temos que buscar, temos que se empenhar, temos que nos animar. E as pessoas estão querendo fazer as coisas de Deus desanimadas, tristes, abatidas. E qual foi o dia que este homem de Deus, chamado Paulo, ele teve, tranquilidade para pregar o Evangelho? Você vai olhar na Bíblia, toda vez que ele pregava, ou se levantava ou era preso, ou as coisas estavam erradas, acontecia isso, acontecia aquilo. Porque o mundo aí fora resiste, porque Satanás, ele resiste, ele não quer que as pessoas saibam de Jesus, eles não querem que nós venhamos a testificar de Jesus Cristo, ele não quer que a nossa vida cristã seja um exemplo. Então ele vai colocando um monte de coisas que tentam te desanimar de orar, desanimar de ler a palavra, desanimar de vir na igreja, desanimar de participar das coisas do Senhor. E aí por qualquer coisa as pessoas deixam de lado a obra, deixam de lado o ministério, deixam de lado de servir. Os embates, os combates ministeriais têm trazido muito desânimo. E as pessoas têm caído, Mas Paulo, ele fala assim lá no verso 6, mas o Deus que consola os abatidos, ele faz o quê? Ele enviou, Tito. Ou seja, um reforço. Deus nunca vai nos deixar só. Se nós perseverarmos, Deus, ele sempre vai trazer o consolo. E este consolo é o quê? É o ânimo, é a fortaleza, é a ajuda. Por mais que há sofrimentos, Deus, ele sempre traz o escape, Deus sempre traz o consolo.
Deus sempre Ele vem e Ele nos anima e nos ajuda e Ele nos fortalece. Mas se a gente fica lá desanimado, a gente sai do plano de Deus, do propósito de Deus. E aí nós vamos ver o que acontece. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar o que acontece quando você deixa o desânimo, as consequências, os resultados nas nossas vidas. Uma outra coisa que traz desânimo é a doença, sim ou não? A doença é terrível. A doença, a enfermidade, ela traz muito desânimo. Mas principalmente para buscar a Deus, principalmente para as coisas de Deus. Sabe, as pessoas, passam por tantas situações de enfermidades, e aí nós vemos as pessoas desanimando para buscar o Senhor. Ora por mim. Não é que é errado pedir oração, mas a pessoa ela começa a desanimar de buscar a Deus e começa, sabe, a pôr a dependência dela em outras pessoas. Não pode. Você não pode desanimar por causa da doença, por causa da enfermidade. Não é fácil, é claro que não é fácil, é difícil, mas nós precisamos nos fortalecer. Quantas pessoas deixam de ir ao culto muitas vezes porque estou com uma dorzinha de cabeça, hoje está doendo mais, acho que eu não vou no culto porque eu estou com a dorzinha de cabeça, mas na segunda-feira tem que trabalhar, e ela com dor de cabeça ou não vai para o trabalho, porque se não for para o trabalho, aí o que acontece? Perde todo final de semana, perde segunda-feira, perde sábado, perde domingo. Não vai descontar do meu salário, não vou. O meu chefe vai brigar, não vou ser mandado embora, não vou. E vai trabalhar com dor de cabeça. Mas, para vir na casa do Pai, muitas vezes, dor de cabeça, não vou. Em vez de vir buscar a Deus, e a unção poderosa do Senhor Espírito Santo pode curar. O sangue precioso de Jesus, pode vir sobre as nossas vidas e nos curar. Mas ficamos desanimados porque estamos doentes. A doença causa tanto desânimo nos crentes, que os crentes, em vez de buscar o Senhor, ficam lá. Eu vou assistir na televisão, vou pôr no YouTube lá, e aí termina dormindo, roncando, babando lá. É verdade. Quando eu coloco muitas vezes pregação lá para assistir lá, eu ronco. Eu balo lá, corto o meu ronco, limpo a boca, assim, e falo, Jesus amado, o que o homem de Deus está falando lá? Porque a gente fica deitado no sofá lá, e a gente dorme mesmo. Mas quando a gente vai para a casa do Senhor, não. A gente vem, e estamos aqui, nos esforçando, buscando, combatendo. O que traz desânimo? O diabo. A ação de Satanás. Satanás conhece a fraqueza de cada um de nós. Ele sabe aonde mexer com cada um de nós. E aí então, ele vem e ele começa a trazer o quê? Ciladas. Muitas vezes ele joga lá um pensamento. Muitas vezes ele joga uma coisinha lá. Muitas vezes ele usa uma pessoa ali. Uma pessoa colar, sabe? Para fazer o quê? Para fazer a gente desanimar da vida, desanimar, sabe, do trabalho, desanimar do casamento, desanimar das obras do Senhor. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos revestir com as armaduras celestiais para resistir a todas as ciladas do inimigo e ficar firme para que nós possamos vencer tudo e permanecer com a nossa fé inabalável. Porque quando nós deixamos o desânimo entrar e fazer morada dentro de nós, a primeira coisa que acontece com a gente, sabe o que é? A gente perde o gosto pela vida. Perdemos o gosto pela vida. E muitas vezes até mesmo desejamos morrer. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Lá você olha no primeiro livro do Reis, que nós lemos aqui, capítulo 19, no verso 4, ele vira para Deus e fala assim: Deus, já chega, me mata. Me mata. Ficou lá debaixo de uma árvore, lá clamando a Deus: Deus, eu quero morrer. Chega.
Ainda ele fala, não sou melhor do que os meus pais. Eu quero morrer, a vida já não faz mais sentido. Quantas vezes, quando nós ficamos amargurados, quantas vezes nós ficamos desanimados, nós pensamos assim, puxa vida, hein? Seria bem melhor se eu não existisse, se eu não estivesse aqui, se Jesus me levasse. Muitas vezes, e a gente perde a alegria de viver. Tinha um pastor, um pregador, sabe que ele ficou tão desanimado, ele deixou o desânimo penetrar tanto dentro dele, que ele fez uma carta de despedida. E ele andava com essa carta no bolso, porque ele achava que em qualquer momento ele ia morrer, de tão desanimado que ele estava. Acordava de manhã e olhava e não via sentido para a vida, não via sentido para o ministério, não via sentido para nada. E ele andava por aí, perambulando, com a cartinha no bolso, achando que a qualquer momento Jesus ia ter, sabe, dozinha dele, e falar, meu filho, vem cá, vou te levar para o paraíso, para você sair dessa vida tribulosa que você está vivendo. E ele com a cartinha, pensando, quando eu morrer, a turma vai ver a cartinha lá, e vai falar, puxa vida, Jesus é bom, né, teve misericórdia dele, olha que vida miserável que ele estava vivendo, né? E muitas vezes ficamos desse jeito, porque o desânimo tira a alegria de viver. Você não tem prazer na vida, não tem prazer nas coisas, tudo é ruim, tudo é chato, sabe? Elias fugiu para não morrer e pediu para Deus matar ele. Que história esquisita é essa? Já ele não queria morrer, era só ficar lá, que Jezabel dava o jeito dele. Ai não, vou fugir que eu estou com medo de morrer. Aí foge, com medo de morrer, aí senta debaixo da árvore e fala, Deus me mata, porque o desânimo tira, sabe, tira a nossa lucidez, tira, sabe, de nós as percepções, tira de nós o nosso objetivo, os planos, os projetos, os sonhos. Já viu uma pessoa desanimada sonhar, uma pessoa desanimada lutar para os seus sonhos? Não tem, perde o objetivo. Quando nós olhamos lá para o povo que Deus libertou do Egito, eles estavam clamando a Deus e pedindo, Deus, nos livra da escravidão, nos livra desse sofrimento. Então Deus levantou ali Moisés, e Deus então, através das mãos de Moisés, realizou grande obra do Egito. Muitas pragas, livrou o povo viu o poder de Deus, a glória de Deus. No mar, então, Deus fez o mar abrir, o povo passou ali com o pé enxuto, né? Viu o faraó morrendo, viu os exércitos de faraó morrendo, aí estavam no deserto, eles choravam e Deus enviava água para eles, bebiam água, eles choravam, Deus enviava para eles ali, né? Carne, enviava o maná, sabe, Deus vinha com uma coluna de nuvem durante o dia, para refrescar, uma coluna de fogo durante a noite. E aí o povo ainda falava assim, era melhor ter morrido no Egito, era melhor de ter morrido lá. Se esqueceram de todo o sofrimento. Quando a pessoa fica desanimada, ela quer voltar para o lugar da onde ela estava, para o lugar onde ela era massacrada, onde o diabo pisava na cabeça dela, e ela acha que é melhor do que estar na presença de Deus, servindo a Deus. Então olha que loucura, o desânimo traz loucura na vida da pessoa. A pessoa ela nem sabe mais o que está falando, ela nem sabe mais o que está reclamando, ela nem sabe mais, sabe, o que está acontecendo na vida dela. Ela se sente inferior a tudo. Tudo pode acontecer para os outros, menos para mim. Ela se enxerga de forma errada, de forma míope. Quando Deus mandou os espias, falar 12 espias, olha a terra, eles viram a terra, viram tudo que era bonito, tudo que Deus falou era verdade, mas quando eles chegaram para dar o relatório, o que aconteceu? Eu vi os gigantes lá, e eu parecia um gafanhoto, um vermezinho, diante da presença deles. Não vai dar certo. Tudo que Jesus falou deu certo até aqui, mas agora não dá. Porque os caras é grande, porque a terra é grande.
E aí a gente tira a glória de Deus, tira o poder de Deus, sabe? Se esquece de Deus e nos prendemos num mundo que não existe, num mundo onde você é o centro, mas é um centro ruim. E tudo para você é errado, tudo na tua vida é uma porcaria, tudo na tua vida não presta. Para todo mundo tem jeito, menos para você. O fulano fez um tratamento lá e Deus abençoou. Nem vou fazer, porque para mim já sei que nem vai dar certo. Já começa a lançar palavras de maldição. Ela mesma se torna a pessoa que traz maldição para a própria vida dela. Então, a falta do ânimo nos deixa doentes espiritualmente, nos deixa doentes, na nossa alma, e nos deixa doente no nosso corpo, no nosso físico também. E este não é o projeto de Deus, não é o propósito de Deus, não é o que Deus ele deseja para mim e para você. Por isso Jesus disse: olha, tomem cuidado, no mundo vocês terão aflições, mas eles falam: olha, fortaleçam-se nos seus sentimentos, na sua alma, nas suas emoções, porque eu venci. E Jesus venceu para que eu e você fôssemos vencedores. Jesus venceu para que o desânimo não se apodere de nós. E Deus, ele tem um remédio para nós. Graças a Deus por isso. E é isso que eu quero rapidamente estar falando aqui, sobre este remédio que Deus ele tem para as nossas vidas, para nos curar desta praga que se chama desânimo. Deus ele tem um antídoto, ele tem um remédio, ele tem um tratamento. E eu quero falar aqui, sabe, sobre esse tratamento contra o desânimo. E o primeiro que eu quero falar aqui é a respeito de algo chamado força, fé e coragem. É uma vitamina poderosa que Deus ele prepara para nós. Sabe quando estamos doentes? Quando estamos ali fracos, que vem com aqueles antibióticos potentes? É isso que Deus ele tem para as nossas vidas. Eu me lembro que quando eu estava ali no hospital, e já foi detectado que eu estava lá com inflamação no corpo todo lá, já estava generalizado. Aí a enfermeira falou assim: nós vamos jogar uma bomba no teu organismo para combater, esta inflamação. E esta bomba, ela vai ser jogada no teu organismo para matar essas bactérias, para você reagir. É da mesma forma Deus, ele joga esta bomba chamada força, fé e coragem, para que nós possamos então combater o desânimo em nossas vidas. Abra sua Bíblia, Josué, capítulo de número 1. Nós conhecemos esse texto, já preguei tanto sobre esse texto e amo falar sobre esse texto. Josué, capítulo 1, o verso é do 6 até o 9, tá? Josué, sexto livro da Bíblia, primeiro livro histórico do Antigo Testamento. Olha lá o que Deus fala para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Vamos continuar. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o
o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só a palavra do Senhor. Para matar esta praga chamada desânimo, Deus está falando para mim e para você: tenham força, tenham coragem, tenham fé. E ele vai dando esta receita para Josué, e ele vai falando: Josué, se você tiver força, se você tiver coragem, se você tiver fé, você vai fazer algo, você vai ficar de dia e de noite, falando da minha palavra, meditando a minha palavra. Você vai estar em contato com tudo quanto eu ordenei ao meu servo Moisés, que ele escreveu lá nos rolos do livro da lei. Você vai meditar de dia e de noite, você vai estar em contato com a minha palavra, porque a minha palavra gera fé, a minha palavra gera força, a minha palavra gera coragem, porque a minha palavra, ela é poderosa. A Bíblia diz, Paulo falando ali: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Lá em Isaías ele fala assim: a minha palavra é o martelo que esmiuça a rocha. Lá em Hebreus, a palavra diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas, e discernir, sabe, os intentos, os pensamentos do coração. Então, quando você, meu irmão, você, minha irmã, está em contato com a palavra, você crê na palavra, você busca a palavra, e você está ali e age conforme a palavra, o desânimo vai embora, porque a palavra gerou no teu coração fé, e a fé te impulsionou, levando você a se tornar uma pessoa corajosa, e a fé te impulsiona a fazer você ser uma pessoa, aleluia, fortalecida pela força do Senhor, pela força do poder do Espírito do Senhor que está sobre a minha vida, a tua vida. Então Deus, ele joga esta bomba para agir dentro de nós, para matar o desânimo, para matar tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que nos afasta dos seus projetos, seus propósitos. E você vai estar se esforçando, você vai estar meditando, e aquilo vai estar, trazendo equilíbrio aos teus sentimentos, trazendo equilíbrio às tuas emoções. Porque a palavra, ela é viva, a palavra, ela é eficaz, porque a palavra se renova todos os dias, porque a palavra traz o novo, porque a palavra traz vitória, e Deus, ele zela para fazer a palavra dele se cumprir em nossas vidas. Deus, ele vai se revelando através desta palavra. E quando nós estamos, então, firmados e fortalecidos na palavra, meditando, falando dela, ela enchendo nós, cheios da palavra, não há desânimo que possa nos vencer. Não há circunstância, não há palavra de maldição, não há medo, não há nada que possa nos afastar da presença do Senhor nosso Deus. Você olha ali e vê os discípulos do Senhor, você vê que foram homens transformados pelo poder da palavra de Deus, se tornaram ousados, corajosos, homens cheios de fé, homens diferenciados, homens que andaram na contramão do mundo, porque a palavra estava neles. E não havia circunstâncias que trouxessem desânimo na vida deles. Você vai falar de Jesus e você vai morrer, então pode matar, porque eu não vou parar de falar de Jesus. Você vai acontecer isso. Se você, deixar de falar de Jesus, não pode fazer, porque eu não vou me calar. A minha vida vai ser transformada, a minha vida vai virar de ponta cabeça. Não importa, o importante é que eu estou firme na presença do Senhor meu Deus.
E nós olhamos e vemos homens transformados, pessoas transformadas, pessoas que o desânimo não pegavam mais, pessoas que não mais fugiam, que não mais negavam a fé, por causa que estavam cheios da palavra do Senhor, cheios da glória do Senhor. E a segunda dose desse remédio chama-se justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Abre aí na sua Bíblia. Acompanhe aqui na tela. Romanos 14, 17. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E qual é o reino que nós estamos? Que reino você vive? No reino de Deus ou no reino da terra? O reino da terra que eu estou dizendo é o reino dominado por Satanás e seus demônios. Qual é o reino que você e eu nós pertencemos? Ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, e ele é alegria no Espírito Santo de Deus. No reino de Deus, nós andamos não pela nossa justiça, mas pelos méritos de Cristo, pela justiça de Jesus Cristo. Somos justificados pelos atos de justiça de Jesus. O seu sangue que foi vertido na cruz, a sua vitória contra Satanás e todas as trevas, contra a morte, contra o pecado. Nós andamos debaixo da justiça dele, e pela justiça dele fomos justificados. E a Bíblia, ela chama a gente de quê? De justos. Somos chamados de quê? De santos, porque nós fomos justificados e andamos na justiça de Jesus. E a justiça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, não permite que nós sejamos derrotados e destruídos, porque a justiça dele está sobre as nossas vidas. Então, a justiça de Deus por meio de Jesus, e a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, está sobre nós. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, mas a paz do Senhor que excede todo entendimento. E nós podemos então viver debaixo de uma paz celestial que transcende momentos, circunstâncias, angústias, dores, choros. A paz do Senhor, ela vai muito mais além. Nós podemos, no meio da angústia, dizer: olha, me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando Davi escreve, ele declara isso, e ele escreve isso no Salmo 3, ele estava fugindo, ele foi jurado de morte pelo seu próprio filho, ele estava lá, sendo perseguido, e ele fala que ele foi então descansar, ele foi dormir. Alguém que está fugindo vai descansar, vai dormir? Não, mas aquele homem falou: eu me deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. E no meio de qualquer que seja a tribulação, nós podemos então desfrutar da paz do Senhor Jesus Cristo, e esta paz, ela vai na frente e nos livra. Esta paz, ela vai sobre nós, sabe, e nos transforma. E além do mais, sabe, o reino do Senhor, ele é a alegria no Espírito Santo. Olha só então, que dose poderosa: justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque nós temos um Consolador, nós temos alguém que cuida de nós, alguém que está comigo, com você, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. O Senhor Jesus muitas vezes se referiu ao Espírito Santo chamando ele de Pai.
falando com o Espírito Santo, dizendo: Pai, porque é o Espírito do Pai, o Espírito Santo está sobre mim e está sobre você, e este Espírito maravilhoso nos conforta, nos ensina, nos abraça, sabe, Ele está cuidando de mim, de você, Ele cuida das nossas vidas, nós somos morada dEle, Ele mora em nós, sabe? E quando o Espírito do Senhor se move em nós, Jesus disse que é como se fosse o quê? Mananciais de águas vivas que fluem do nosso interior. Quando o Espírito Santo de Deus, Ele se move no meio de nós, sabe, há a manifestação da glória de Deus. Nós sentimos a unção vindo sobre nós, como vento, como fogo vindo sobre nossas vidas. Nós percebemos Ele se movendo em nosso meio, porque Ele está agindo no meio de nós. E quando Ele vem sobre nós como revestimento de poder, nós sentimos esse poder entrando de nós, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, nos corroborando, nos fortalecendo, nos firmando. Quer vencer o desânimo? Tome o remédio de Deus, a sua palavra, que te gera força, que te gera coragem, que te gera fé. Medite nela, fale dela, esteja nela, viva ela. Quer vencer? Sabe, tome o remédio da justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo. E para finalizar aqui, eu quero ler 2 textos, Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago capítulo 4, verso 8. E depois o Salmo 31, 24. Tiago capítulo 4, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Se chegue ao Senhor, porque não adianta você tomar essas bombas espirituais na tua vida, se você não se manter firme, e falar: eu já recebi, e voltar às velhas atitudes, voltar aos velhos costumes, que traziam desânimo, que traziam choro, que traziam pesar, que nos tirava, sabe, do centro da vontade de Deus, que nos fazia padecer, que nos fazia ficar deprimidos. Não, você vai tomar os remédios celestiais, você vai tomar as bombas celestiais do Senhor, mas você vai se ser uma pessoa firme, você vai gerar firmeza no teu coração, você vai continuar a buscar, você vai se achegar ao Senhor Deus, você vai limpar o teu coração, você vai estar perante Ele, porque quanto mais você se chega a Deus, mais Ele se chega a nós. Quanto mais deixamos de buscar a Deus, Deus não vai deixar, sabe, de estar mais longe, não, Ele vai continuar no mesmo lugar te esperando, mas é você que tem que tomar o passo, porque tudo que Deus ele tem que fazer, já teve que fazer por mim e por você, Ele já fez. Ele enviou Jesus, nos deu salvação, e a salvação é gratuita, é pela fé, e Deus está lá, aguardando, esperando. Se você não tomar atitude, Deus vai ficar ali, com as misericórdias dEle, mas se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Se você for atrás do Senhor, você vai achá-lo, mas se você não for atrás do Senhor, Ele vai ficar lá te aguardando. E quanto mais o tempo vai passando, mais vamos sofrendo, mais vamos passando coisas que não deveríamos passar. Você sabia que nesta vida existem provas e tribulações e angústias que não era para a gente passar, mas nós passamos por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de busca ao Senhor, por causa de estarmos vivendo, sabe, em desacordo com a palavra de Deus? Tem prova que não é para você, mas você está vivendo por culpa sua, por culpa minha.
E Deus não quer isso. Por isso lá no Salmo 31, 24 ele fala: esforçai-vos, se esforcem, e Ele fortalecerá o vosso coração. Ou seja, Ele te vai fortalecer os teus sentimentos, a tua alma. E vós todos que esperai no Senhor. Deus te dá o remédio, você toma, se sente melhor, mas faça a manutenção, se esforce, gere firmeza, permaneça, não volte atrás, não volte aos mesmos erros, não volte da mesma maneira que te fez ficar desanimado, triste, abatido, sabe, sentindo coisas que você não deveria sentir, mas busque ao Senhor, se esforce cada vez mais para estar na presença de Deus. Não deixe mais que aquilo do teu passado te machuque. No meu passado, sabe, a minha situação, os meus olhos me machucavam demais. Me machucavam e me trazia muita depressão, me trazia muito pesar. Sabe, me machucava muito. Até que o dia o Senhor, Ele veio sobre a minha vida, sobre mim. Eu me lembro até hoje, eu estava ali atrás, eu estava conversando com meu pai ali. Era um culto de oração, só estava eu e ele ali. E eu estava me lamentando ali. E eu lancei uma palavra ruim contra a minha vida, e meu pai falou assim para mim assim: não fala isso, meu filho, não fala isso sobre você não, Jesus está cuidando de você, não vai acontecer isso que você falou na sua vida não, porque Jesus está cuidando de você, sabe, e aquilo mudou, aquilo me trouxe, sabe, um ânimo na minha vida, e nunca mais eu deixei isso acontecer. E muitas vezes Satanás ele vem, e ele tenta lançar palavras, sentimentos ruins. Muitas vezes à noite, quando eu tiro a minha lente, principalmente essa lente do olho direito, a escleral, que é uma lente que gruda, que dói demais e muitas vezes arde muito, dói demais, e eu passo a noite inteira com dor, dormindo ali, e muitas vezes Satanás ele quer ali, sabe, aproveitar e lançar uma palavra contrária contra a minha vida, mas aquilo eu repreendo, eu não deixo entrar na minha vida, está blindado o meu coração, não entra mais, sabe, no outro dia eu me levanto, no outro dia, sabe, eu vou, no outro dia, sabe, eu continuo e não murmuro mais, não lanço mais palavra, porque gerou no meu coração a certeza de que o Senhor, Ele tem coisas grandes, maravilhosas na minha vida. Por mais que aconteça algo ruim, a minha fé não será mudada, o meu coração não será mudado, sabe, a angústia não vai mais mudar, porque eu não vou deixar mais este mal vir sobre a minha vida, porque eu gero firmeza, eu gero constância, eu me chego a Deus, eu busco o Senhor, eu me esforço e o Senhor me dá vitória. Todos nós temos dificuldades, mas o que vai trazer desânimo na tua vida é se você deixar, é se você abrir para ela de novo. Se você abre, ela entra e ela entra pior. Mas se você está ali travado, com o Senhor fechado, no Espírito de Deus, o Senhor te gera força, o Senhor te gera ânimo, o Senhor te gera alegria, e você continua blindado, caminhando na vitória, e nunca mais o desânimo, ele vai ter poder na tua vida. Nunca mais ele vai entrar. O diabo ele não desiste, mas se você persistir, e a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você está lá, se sujeita a Deus e você resiste o diabo, ele foge de você, ele foge, porque ele sabe que ali ele perdeu, ele sabe que ali nunca mais ele vai conseguir gerar desânimo na tua vida. Ele vai tentar em outras áreas, mas você já está experiente, você já sabe combater, você está ali de dia e de noite, a palavra, você está ali, ora, você busca e Deus concede a vitória, você entra na justiça, na paz, você entra na alegria do Espírito Santo de Deus, e isso blinda a tua vida. Isso blinda o teu coração, isso blinda a tua alma, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, recebe essa injeção, esta bomba espiritual, de ânimo, de fortalecimento,
de renovação na tua vida. Se apegue ainda mais, medite ainda mais na palavra, ore mais ao Senhor, busque mais ao Senhor, flua mais no reino de Deus. E aí você vai ter, sabe, vitória, vai ter então, uma transformação de alma, de sentimentos, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, receba no teu espírito, receba na tua alma, receba no teu corpo, receba no teu físico, no nome santo e poderoso de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Amados, vamos então nesse momento nos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui o coral Melahim. Aleluias. Eu quero convidar os diáconos